E o Grêmio não é o único clube brasileiro de olho em Luiz Adriano. No vídeo de hoje do canal do Nicola, mais detalhes sobre essa história. Também te atualizo sobre a busca do Palmeiras por um lateral esquerdo para substituir o Matias Vinha. Bora contar a respeito do São Paulo, Prato, Dedé e Caleri. Quais as últimas desses três atletas ligados ou envolvendo o São Paulo? Bora contar também sobre a bolada que o Atlético Mineiro pode receber em caso de classificação contra o Boca Juniors, partida marcada para as 19h15 dessa terça-feira. Por último, mas não menos importante, vou trazer informações sobre Lisca no Vasco. A conversa deu uma bela avançada nas últimas horas. Conto ainda sobre uma série de movimentos do mercado, envolvendo Renato Augusto, Roger Guedes e muito mais. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, que legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e lembrar que o programa do Nicola dessa terça-feira começa um pouco mais cedo, a partir da 1h30 da tarde. Bom, bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma última dica super importante. Bora começar esse conteúdo contando que ele é um oferecimento de Brasino 777. Casa de apostas que apresenta o melhor bônus do mercado, 200% em cima do valor que você investir. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Antes quero te contar sobre as boas dessa terça-feira. Temos dois brasileiros em ação nas oitavas de final da Libertadores, com possibilidade de ganhos bastante altos. Começando pelo Atlético Mineiro, que enfrenta o Boca Juniors. A classificação do Galo no Brasino 777 está pagando 1,87. Já a classificação do São Paulo contra o Racing, confronto na Argentina, paga 2,80. Tá confiante na classificação de algum dos dois times? Então aproveita a oportunidade. Lembrando que o bônus do Brasino 777 é de 200%, ou seja, se você fizer um depósito de R$200, vai ter direito a mais 400 em bônus, totalizando R$600 para suas apostas. Dá para pegar esse bônus apontando seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela, e quem ainda usar o código promocional Nicola ainda tem direito a mais bônus de boas-vindas. Para arrematar, vale contar que no Brasino 777 você pode apostar em futebol, basquete, tênis, esportes, cassino, bingo, roleta e muito mais. Agora sim, bora começar o vídeo repercutindo o programa do Nicola da noite dessa segunda-feira, um dos mais legais. A gente conseguiu a resposta de vários dirigentes de clubes grandes, médios e pequenos do futebol brasileiro. Quero fazer um resumão sobre as partes mais importantes. Se você não viu, vou deixar o link para que você possa assistir. Por exemplo, conversei com o Renato Augusto via WhatsApp e perguntei para ele se ele tem a expectativa de um acerto em relação à rescisão do contrato com o Beijing Goan. E a resposta foi de que ele ainda não sabe quando vai ocorrer essa rescisão. Ao longo da segunda-feira surgiu no Brasil a notícia de que o Beijing Goan gostaria de renovar o contrato dele por mais 2 temporadas. Vale a lembrança de que para que isso aconteça, vai precisar da concordância do Renato. E o Renato não quer continuar no futebol chinês. Falei também com o Paulo Pitombeiro, o empresário do Roger Guedes, me telefonou durante a live e contou que o Roger Guedes não vai entrar na FIFA contra o Shandong Luneng. Ele assegura que não há problemas de salários atrasados e que nesse momento o Roger Guedes e o Shandong Luneng negociam uma rescisão de contrato de forma amigável. Ainda perguntei para o Pitombeira sobre o Thiago Mendes. Ele confirmou que o Krasnodar da Rússia tem interesse na contratação do volante, mas o Thiago Mendes tem a intenção de jogar no futebol brasileiro. Para completar, queria repercutir que o Paulinho, que tinha uma proposta muito boa do Fenerbahçe, recusou a oferta do clube turco. Isso significa que ele vem jogar no futebol brasileiro? De acordo com os dirigentes com quem eu conversei, não. O Paulinho ainda tem propostas muito boas, especialmente da Arábia Saudita, e ainda não tomou uma decisão sobre seu futuro. Bora falar agora sobre Lisca doido, cada vez mais próximo do Vasco. É que nas últimas horas as conversas entre as partes avançaram. O namoro entre Vasco e Lisca é antigo, da época em que ele ainda era técnico do América Mineiro. Na oportunidade, o Lisca não conseguiu a rescisão do contrato com o Coelho e permaneceu por lá. Já faz mais de um mês que o Lisca deixou o América. E livre no mercado ele já recebeu algumas propostas, como por exemplo a do Botafogo. A proposta do Vasco feita ontem, pouco depois da demissão de Marcelo Cabo, animou o Lisca. E havia otimismo em São Januário na noite de segunda-feira para que nas próximas horas pudesse surgir um acordo.
A ideia do Vasco é oferecer um contrato longo ao Lisca, entendendo que ele é capaz de devolver o time à primeira divisão e depois fazer um trabalho sustentável para que o time se mantenha na elite do futebol nacional. Antes de mudar de assunto, só queria te contar que o Vasco deve ter contra o CSA em Maceió na quarta-feira o Alexandre Gomes, que é o técnico do Sub-20, como interino. Mas já no final de semana, confronto marcado para sábado contra o Guarani em São Januário, a ideia do Vasco já é ter Lisca doida no comando. Agora te atualizar sobre as coisas do São Paulo, conversei com 2 dirigentes do Tricolor na noite dessa segunda-feira sobre nomes que vêm sendo especulados. E vou trazer a partir de agora o que há de verdade e mentira a respeito deles. Lucas Prato, havia contado para vocês no vídeo da manhã dessa segunda-feira que o Prato está rescindindo o seu contrato com o River Plate e quer jogar no futebol brasileiro. Foi o suficiente para que muita gente imaginasse que o Prato pudesse voltar para o São Paulo, afinal de contas o Tricolor busca um centroavante. Perguntei para o Carlos Belmonte se existe alguma chance e a resposta do diretor de futebol do São Paulo foi nenhuma chance. Descarta. Também perguntei ao Belmonte sobre o Dedé, zagueiro que está livre no mercado, busca um clube para voltar a jogar e não atua desde novembro de 2019. Também, de acordo com o Belmonte, dá para descartar qualquer possibilidade da contratação do Dedé pelo São Paulo. Para completar, quis saber de um outro dirigente do Tricolor sobre o Caleri. Se o São Paulo já fez uma terceira oferta ao Deportivo Maldonado, que é dono dos direitos econômicos do atacante argentino. O São Paulo ainda não fez essa terceira oferta. O Tricolor pensa nesse momento como trabalhar em cima das enormes diferenças entre a proposta feita pelo São Paulo e a pedida do time uruguaio. O Deportivo Maldonado quer 48 milhões de reais, o São Paulo tem a convicção de que ele não vale tudo isso e o São Paulo nem tem tanto dinheiro para gastar. Estou começando a suspeitar que o gato do Caleri subiu no telhado. E só para completar sobre o São Paulo que enfrenta na noite dessa terça-feira o Racing na Argentina, partida com transmissão do SBT e do Fox Sports. O Tricolor deve ter Miranda e Rigoni, os 2 recuperados, viajaram com o elenco. Mas a grande novidade pode ser a presença de Marquinhos. Marquinhos e Rigoni estão cotados para surgirem como os titulares da dupla de ataque. Já o Luciano acabou não viajando e segue de fora. Outro que decide sua vida na Libertadores da América nessa terça-feira é o Atlético Mineiro. Entra em campo um pouquinho mais cedo, a partir das 19h15 contra o Boca Juniors no Mineirão. Empate em 0-0 na partida de ida na Bombonera. O Atlético precisa de qualquer vitória para passar a próxima fase. Empate em 0-0 leva a decisão para os pênaltis. Qualquer empate com gols classifica o Boca Juniors. O critério de desempate do gol fora segue valendo na Libertadores. Esse jogo é muito, mas muito importante para o Atlético por uma série de fatores, inclusive o financeiro. A Conmebol já anunciou que todos os classificados para a fase de quartas de final terão direito a um prêmio de US$ 1,5 milhão, ou 7.900.000 reais. Vale para o São Paulo, para o Atlético Mineiro, para o Flamengo, para o Fluminense, enfim, para todos os times brasileiros que seguem vivos na competição. Esses 8 milhões de reais ajudariam demais o Atlético nesse momento de muita dificuldade financeira. O Atlético tem pagado uma série de dívidas com clubes, com credores, com empresários, com jogadores, enfim, como todos os clubes nacionais, precisa bastante de dinheiro. Para completar sobre o Galo, Nacho, Hever e Savarino treinaram nessa segunda-feira, recuperados de contusão e devem ser as novidades do time. Já o Kenny e o Marrone seguem de fora, o Jair é dúvida. Ele deixou a partida contra o Corinthians no final de semana na Neoquímica Arena sentindo uma luxação no ombro, não tem sua confirmação na escalação. Atlético que há 6 partidas não perde, são 5 vitórias e um empate no período. Bora contar agora sobre a busca do Palmeiras por um lateral esquerdo. Matias Vinha deve ser anunciado a qualquer momento como novo reforço da Roma. Contei para vocês todos os detalhes no vídeo da tarde dessa segunda-feira. Se você não viu, eu vou dar um breve histórico. O negócio está sendo fechado por um valor de 10 milhões de euros fixos, com mais 3 milhões de euros em bônus. O Palmeiras é dono de 57,5% dos direitos econômicos do lateral esquerdo e negocia com o Nacional uma fatia um pouco maior. Quem podem ser os substitutos do Matias Vinha no Palmeiras? O Alexandre Pretzel trouxe a informação de que o lateral de esquerdo brasileiro Rogério, de 23 anos de idade, revelado na base do Internacional e que faz sucesso com a camisa do Sassuolo, interessa ao Verdão. Acho praticamente impossível que saia negócio. Primeiro porque ele foi comprado pelo Sassuolo da Juventus por 7 milhões de euros.
E recentemente especulou-se que o Rogério poderia ir para a Inglaterra, um negócio avaliado em 14 milhões de euros. O Palmeiras não tem o menor interesse e condição de gastar tanta grana. Então dá para praticamente descartar o lateral esquerdo brasileiro de 23 anos de idade. Já o Gabriel Rojas, lateral esquerdo de 24 anos, argentino, que pertence ao São Lourenço, talvez coubesse no orçamento alviverde. Embora, de acordo com a imprensa argentina, uma primeira proposta do Palmeiras já teria sido recusada, oferta de $1,5 milhão. É importante contar que o Palmeiras não confirma ter feito proposta a esse jogador, revelado na base do São Lourenço, com passagem por uma temporada de empréstimo no Peñarol, jogador que tem, nesse ano, 18 partidas e 1 gol marcado, tem sido marcado por expulsões. Nos últimos 3 jogos do São Lourenço, ele foi expulso 2 vezes. Bora fechar o vídeo falando sobre Luiz Adriano, atacante que parece completamente fora dos planos do Abel Ferreira no Palmeiras, além de dirigentes do Palmeiras que não olham com tanto carinho para o atacante que foi tão eficiente, por exemplo, na temporada passada, quando terminou como um artilheiro. Foram 20 gols marcados em 2020. Pois bem, a situação do Luiz Adriano parece cada vez mais se encaminhar para a saída dele. Tem contrato até junho de 2023, mas nem entrou em campo depois de completar 6 jogos no Campeonato Brasileiro para que não estivesse impedido de se mudar para um outro clube do futebol nacional da primeira divisão. O interessado de forma pública no Luiz Adriano é o Grêmio. A pedido do Felipão, o Grêmio já entrou em contato com representantes do Luiz Adriano para entender a viabilidade desse negócio. E aí a curiosidade é que a família toda do Luiz Adriano é colorada. Mas há quem garanta que lá na infância o Luiz Adriano torcia pelo Grêmio. Por falar no Internacional, esse é outro clube que tem a intenção de contratar o Luiz Adriano. O grande ponto é que o Inter, para contratar o centroavante do Palmeiras, precisaria se desfazer de alguns dos seus atacantes. Yuri Alberto, Thiago Galhardo e Guerreiro. São 3 atacantes e nenhum dos 3 tem conseguido convencer os dirigentes colorados. Se não houver a saída de algum deles, o Internacional não se sente capaz financeiramente de fazer um investimento alto. Até porque se o Palmeiras topar emprestar o Luiz Adriano, vai precisar o clube interessado em contratá-lo desembolsar uma boa grana. É que o Luiz Adriano fatura cerca de R$1 milhão por mês, entre salários na carteira, direitos de imagem e luvas, que é aquele prêmio pela assinatura do contrato. Antes de encerrar sobre esse assunto, queria colocar 2 clubes paulistas nessa discussão sobre o Luiz Adriano. Primeiro sobre o São Paulo. Conversei bastante com dirigentes do São Paulo nos últimos dias sobre atacantes. E o São Paulo sempre coloca empecilhos em relação a vários dos atacantes especulados. Por exemplo, o Prato só pode voltar a jogar em outubro. O Guerreiro, um jogador considerado muito caro e velho. Facundo Ferreira é, de acordo com a avaliação da comissão técnica, um atacante lento. O Cano não tem interesse do São Paulo. E vários outros nomes sempre com algum problema. O Caleri tem essa questão financeira, o Benedetto é extremamente caro. E eu ouvi de um dirigente do São Paulo que o nome do Luiz Adriano agrada basicamente todo mundo dentro do Morumbi. A grande questão é como convencer o Palmeiras a liberar o Luiz Adriano para um concorrente. Palmeiras e São Paulo podem se enfrentar, por exemplo, na próxima fase da Libertadores, caso os 2 times passem pelas oitavas de final. O confronto marcado é entre São Paulo e Palmeiras. Além dessa questão de convencer um rival, ainda sobraria outro enorme problema: como pagar o salário de R$1 milhão por mês do Luiz Adriano. Só para completar, durante o programa do Nicola dessa segunda-feira me perguntaram se o Luiz Adriano poderia pintar no Corinthians. Repassei essa pergunta para um dirigente importante do Timão. E a resposta foi que não há nenhuma possibilidade disso. No Corinthians não, te garanto, respondeu esse dirigente. E ele completou: deixa o Palmeiras pagando o salário dele ou emprestando barato. Então esse é o panorama básico do atacante palmeirense, 6 jogos no Campeonato Brasileiro. Você gostaria dele no seu time do coração? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Bom, pessoal, eram essas as muitas informações que eu queria dividir com vocês na manhã dessa terça-feira para tentar deixar vocês super bem informados. Lembrando que o programa do Nicola de hoje começa às 1h30 da tarde, nada de noite, tá bom? A gente costuma fazer o programa às 8 da noite, dessa vez para não concorrer com os jogos, vamos começar bem mais cedo às 1h30 da tarde. Conto com a presença de todo mundo, preparem suas perguntas, o que eu não souber repasso para as minhas fontes via WhatsApp. E para encerrar de vez, pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal, combinado? Abraço, tchau, tchau!